as empresas. E hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Para quem ainda não sabe, o TEA, transtorno do espectro autista, é um distúrbio de neurodesenvolvimento que se caracteriza por dificuldades na comunicação e também na interação social. Ele também é marcado por padrões de comportamento repetitivos e restritivos. Detalhe: o autismo não é uma doença, mas sim uma condição. A repórter Gabriela Dias traz agora ao vivo para a gente mais informações sobre esse dia tão importante. Acho que todo mundo tem que dar a devida importância para o Dia do Autismo, e principalmente eu, como pai do Gael, de 6 aninhos, que é autista, é a razão da minha vida. Boa tarde, minha querida filha Gabriela Dias. Oi, Mota, ótima tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Um dia muito importante justamente para a gente trazer essa conscientização, tirar algumas dúvidas, explicar para o pessoal de casa. Eu estou aqui, no Instituto Colo de Mãe, estou aqui com a Roberta, que é a fundadora do Instituto. Inclusive, quando eu cheguei aqui, ela falou prazer. Eu falei, mas a gente já se conhece. Aí lembramos que durante a enchente, eles tinham justamente um abrigo, que acompanhava filhos, pessoas com autismo e também as famílias. Então, a gente já esteve lá, já conversou, ficava na época na Nilo Peçanha, na Zona Norte de Porto Alegre. Eles desmontaram, então, aquele abrigo, depois de que as necessidades ali daquele momento já tinham passado, enfim. E agora estão aqui em outro local, montaram uma nova casa e também precisando ainda da nossa ajuda de doações. Já vou pedir para o pessoal já colocar na tela, justamente o link ali do site deles para poder doar. Vamos explicar um pouquinho do trabalho de vocês aqui, Roberta? As famílias, no caso, não pagam, nesse primeiro momento, e inclusive aqui passam por um diagnóstico, Se eu acho justamente que o meu filho, pode vir a ter autismo ou algum outro tipo, como é que funciona o diagnóstico aqui de vocês? Como é que as famílias chegam até vocês? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Hoje as famílias se inscrevem no nosso Instagram e a gente tem um formulário, 2 formulários, um para consultas médicas e outro formulário para intervenção. Aí primeiro a família passa pelo diagnóstico, Eles não são concomitantes, Pode ser uma família que precise somente do diagnóstico, outra só da intervenção, então por isso a gente separou. Então a gente tem a doutora Marta Rembe, que nos acompanha há muitos anos, no Instituto. Ela faz essa consulta diagnóstica, Então, às vezes a criança é autista, às vezes não é, às vezes é TDAH, às vezes é altas habilidades, Então, ela vai direcionar para onde essa criança precisa ir. A gente sabe que a fila do SUS é bem lenta, Bem demorada. A gente tem crianças de 4, 5 anos na fila de espera que estamos atendendo. A gente também tem já uma fila de espera grande, mas, graças a Deus, estamos conseguindo supri-la. E aí, na nossa intervenção, a criança saindo do diagnóstico e ela estando apta para o programa, que são famílias vulneráveis, o nosso trabalho é totalmente gratuito, a gente não cobra nem pelo diagnóstico, nem pelo atendimento. Então, nossas intervenções elas são feitas assim, a gente passa essa criança por uma multidisciplinar, uma equipe que avalia ela com TO, físio, psico e fono, faz um plano terapêutico para essa criança, e é feito um atendimento com os nossos terapeutas, que são terapeutas da análise do comportamento, da terapia ABA, que é uma ciência comprovada cientificamente para autistas. E aí, nesse projeto, essa criança tem um atendimento de 1 ano, A gente tem uma capacitação para 150 famílias por ano. As nossas famílias são acompanhadas num todo. A gente já sabe, hoje, por estudos científicos mais recentes, que é importante o treino parental, a família entender o manejo dessa criança, com a criança, porque a família está 24 horas com a criança, diferente da gente que fica menos tempo. Então, a gente treina muito bem essa família, a gente capacita, a gente vê a questão emocional dessa família, porque é importante também, uma mãe estando bem, o filho está bem. Então, a gente prepara com as nossas psicólogas a família e com a parte terapêutica a criança. Nós não somos uma clínica, a gente faz toda essa intervenção num viés mais de AVDs, de atividades da vida diária, de capacitar essa criança para poder sobreviver ali fora, para poder ser inserida novamente na sociedade, com comunicação alternativa, no caso ela necessite, e preparamos essa família para depois encaminhá-la para algum outro projeto
e virem novas famílias, né? Então, ao longo do ano, a gente dá todo um acompanhamento e vai depois preparando ela para que ela continue essa jornada e a gente receba novas 150 famílias. Oi, Mota, diga. Na verdade, o que o Instituto Colo de Mãe faz e outras ONGs existentes por aí com relação ao tratamento, às terapias para com os autistas, para com as crianças atípicas, é o que o Estado, é o que o poder público deveria fazer. Para você ter uma ideia, não há um número fechado de pacientes, de autistas em Porto Alegre e nem no Rio Grande do Sul. Então, o que o poder público oferece ainda é muito pouco. O que eu queria que ela reforçasse, o que eu considero fundamental, porque a criança e a família atípica, a família de um menino, de uma menina autista, não tem como providenciar a terapia sem o diagnóstico. O diagnóstico, tudo começa nele. E a espera pelo SUS, por um neuropediatra ou um neuro aí para tratar um adolescente que já tem sinais de autismo, né, do espectro autista, essa espera, ela é muito demorada. Muito demorado. Então eu gostaria que mais uma vez a nossa entrevistada, é a Roberta o nome dela, né? Que a Roberta falasse sobre essa questão da importância de se ter o diagnóstico, Gabi Dias. O Mota questiona, né, e coloca a questão do diagnóstico, né? A importância do diagnóstico, justamente tu chegou a comentar, né, a demora ali na fila do SUS, justamente para as famílias, né, que pensam, querem diagnosticar justamente essas crianças. Esse diagnóstico precoce, a importância de começar justamente todas as terapias, né, tratamentos. É importantíssimo, né? A gente sabe hoje que a intervenção precoce é importante, né? A gente cabe aí a intervenção precoce de 1 a 4 anos. E aí, quando a gente fala de uma fila do SUS de 4 a 5 anos, a gente acaba perdendo, né, toda essa intervenção precoce. Então, o quanto antes a gente tenta já logo entrar com intervenções, encaminhar para alguns não dá conta aqui, para que essa criança realmente tenha um prognóstico melhor a longo prazo, né? O que muda da intervenção precoce é como vai ser a vida dessa criança depois. É verdade. Bom, então muda absolutamente tudo, né? Tudo. Como é que vai ser a vida dessa criança depois. A gente está assistindo, vendo agora nas imagens do Nildo Reis, Mota, um pouco de como é que é aqui a casa. Justamente eles estão aqui desde ali do final do ano passado, reformaram toda essa casa para poder atender bem as crianças, aqui é a sala onde se faz o diagnóstico. Infelizmente a gente não tem tempo de mostrar tudo, mas lá fora tem pátio, um espaço super acolhedor para que a criança justamente nesse espaço, nesse momento de contraturno, consiga se sentir bem aqui dentro, né, Alberto? E a importância da gente também ter escolhido uma casa com lugar aberto, né? Que essas crianças possam tomar sol, a gente tem uma horta orgânica. E a gente pensa muito nisso. Às vezes as crianças vivem numa casa muito pequena, num apartamento. Na escola também elas ficam fechadas numa sala. Então a gente faz muitas atividades assim, com atividade física, com esportes, para que elas consigam se inserir e prepará-las para a escola, né? Para que elas consigam aos pouquinhos irem brincando umas com as outras e aí estarem bem preparadas para voltar para a escola. E que legal, são as crianças que podem ter justamente essa oportunidade. A Roberta comentou, eles conseguem, né, ter a capacidade de atender até 150 crianças. No momento eles estão se preparando, juntando recursos justamente para poder fazer isso. Então a gente reforça o site que está aí na tela para você que estiver interessado. Inclusive dá para apadrinhar, né, justamente uma família. Então enviar ali seria um salário mínimo, né, por mês. Às vezes uma empresa, uma pessoa física justamente quer apadrinhar. Tá tudo aí no site. E aí eu faço, né, reforço o apelo, né? Nós temos tantos grupos empresariais maravilhosos, marcas que são conhecidas até internacionalmente, Grupo Gerdau, Tramontina, Grupo Zafre, tá aí, ó, o Instituto Colo de Mãe. Né? O link está aqui embaixo. Quero agradecer a Roberta, agradecendo também aí a nossa querida colega, eu chamo ela de filha porque o nosso tratamento é meio de pai e filha, a nossa querida Gabi Dias, também o Nildo Reis, e que outros institutos idênticos ao Colo de Mãe, que outros surjam, né, para cobrir a omissão por parte do poder público. Né? Avançou nos últimos anos? Até avançou, mas está faltando muita coisa ainda. Muita coisa, não só para os autistas, como também para as famílias dos autistas. Ok? Bom, eu, graças a Deus, eu tenho condições, mas eu